Boa noite a todos. O tema do nosso seminário é o papel das regras na sociedade segundo a análise do comportamento. O nosso grupo é composto pelo Caio de Biasi, Cíntia Maiara, Júlia de Siqueira, Mariana Freitas, Mariana Monteiro e Mônica Cristina. Eu sou a Mariana Freitas e eu vou estar explicando um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho. Então, toda cultura tem suas regras e quando uma criança cresce em uma determinada cultura, ela pode aprender a obedecer alguma dessas regras sem que seja instruída a segui-las. Por exemplo, eu não me lembro de terem me dito que eu deveria colocar roupas para sair em público. Mesmo que eu não me lembre sobre isso, alguém deve ter me dito. O que isso quer dizer? Quer dizer que as regras são ensinadas sem serem explícitas. Aprender regras de um falante ou professor é exercer o papel de ouvinte. A maioria das crianças aprendem por meio dos pais a fazer o papel de ouvinte, a discriminar com base no comportamento verbal do falante. Será sobre isso que iremos abordar em nosso trabalho. Agora passarei a palavra para minha colega Mariana Monteiro. Olá, pessoal! Meu nome é Mariana e eu vou explicar um pouco sobre o comportamento controlado por regras. Um comportamento controlado por regras significa que existe um controle do estímulo, regras, muitas vezes sendo um estímulo discriminativo verbal. Um exemplo disso é uma mãe que diz para uma filha que aos domingos ela deve estar em casa até às 11 horas da noite. Então, há uma regra que controla um comportamento. E se ela não for cumprida, acaba gerando uma consequência que muitas vezes não é agradável. Uma regra, ela pode ser tanto falada quanto escrita. A falada ela já foi exemplificada. Agora, uma escrita é, por exemplo, uma placa no jardim escrito: não pise na grama, onde essa placa é um estímulo discriminativo verbal e quem a colocou é o falante, pois ele causa um efeito sobre quem está lendo, que é o ouvinte. Todo comportamento operante, ele é modelado por reforço ou punição, inclusive o comportamento governado por regras. Boa noite, gente. O meu nome é Caio e eu vou falar da diferença entre o comportamento governado por regras e o comportamento governado implicitamente. Bom, são três diferenças básicas. A primeira é que o comportamento governado por regras depende de ouvir ou ler alguma regra. Lembra que há 2 slides atrás foi dito que esta regra é um estímulo discriminativo verbal? Então, este verbal pode ser tanto algo escrito, né? Algo que a pessoa possa ler ou algo que a pessoa possa ouvir. Então, o comportamento governado por regras depende de algo que é ouvido ou lido, né? Alguma regra que possa ser ouvida ou lida, né? Enquanto o comportamento governado implicitamente, ele é modelado diretamente por consequências relativamente imediatas. Então, esta é a diferença, a primeira diferença entre um e outro. Agora, a segunda diferença. O comportamento governado por regras, ele depende do comportamento verbal de outra pessoa, de um falante, né? Então, como eu já havia dito, depende que alguém fale, né? Alguém precisa expressar esta regra, precisa de um outro, né? Esta regra precisa ser exposta, imposta também por outra pessoa para o outro indivíduo. Enquanto o comportamento governado implicitamente, ele não requer outra pessoa, né? Ele requer somente uma interação com reforço não social. Então, assim, o que seria um reforço não social? Não precisa da interação entre dois indivíduos, né? Basta que esse reforço venha pelo ambiente ou por uma outra coisa que não seja necessariamente um indivíduo. E a terceira e última diferença é que o comportamento governado por regras é comentado, dirigido e instruído sob o controle de discriminativos verbais. Então, como eu havia dito lá na primeira diferença, que é sempre um estímulo discriminativo verbal. Então, precisa desse estímulo discriminativo verbal, né, para haver um comportamento governado por regras, senão ele não ocorre, ok? Então, precisa ser ou lido, né, ou ouvido. Então, precisa de um discriminante verbal. Enquanto o comportamento governado implicitamente,
ele surge sem instrução e frequentemente não se consegue falar sobre ele. Então, pode demonstrar o ato, mas não consegue falar sobre ele, né? Então, o que isso quer dizer? Que não há necessidade dele ser escrito, dele ser ouvido, né? Ele não precisa de uma instrução clara de alguém, ok? Então, essas foram as duas principais diferenças desses comportamentos governados por regra e implicitamente. Olá, boa noite, eu sou a Júlia e eu vou falar como que é a regra por Skinner, que é um estímulo discriminativo verbal que vai indicar uma relação de reforço, ou seja, é essa relação de reforço que vai determinar um contexto para enunciar a regra. Então, todo tipo de instrução, de conselho ou qualquer outro tipo de verbalização que possa ser uma regra é uma relação de reforço. E a regra sempre vai indicar algo de maior relevância, ou seja, a relação que a regra atua vai ter um prazo relativamente longo. Mas o mais importante da regra é fortalecer um comportamento que só vai trazer recompensas depois de um certo tempo. E isso é de acordo com a relação de longo prazo que é indicada. Além disso, a regra e o reforço próximo, que são fornecidos pelo falante, ou seja, pela pessoa que faz a verbalização, ela faz com que o ouvinte se empenhe no comportamento desejado. Como, por exemplo, uma pessoa que vai ao médico e o médico fala para ela que ela precisa fazer atividades físicas, porque os exames que ela fez deram resultados muito ruins. E essa pessoa só vai ter a recompensa de ter os exames bons depois de um certo tempo fazendo atividades físicas. Mas para ela engajar nessas atividades diariamente, seria interessante que essa regra de praticar exercícios forneça um reforço de curto prazo para poder estimular a pessoa, que nem mostra na imagem. O treinador que está incentivando e elogiando a pessoa enquanto ela faz os exercícios. Oi, boa noite. Eu sou a Cíntia e vou falar um pouco para vocês sobre a relação do reforço próxima e a relação do reforço última. A relação do reforço próximo, ele é de curto prazo, que vocês já vão entender o porquê. A regra é o SD verbal, que é fornecido pelo falante. Então, vai ser ele que vai estabelecer todo um contexto no qual o comportamento vai gerar esse reforço próximo, que em geral ele é fornecido por outras pessoas, né? Relativamente, são os falantes. E a relação do reforço próximo, ela é relativamente óbvia, porque ela é imediata e também é frequente. Então, quando se está em início de treino, né, quando esse comportamento está em início de treino, é de extrema importância que essas relações sejam quanto mais claras possíveis. Porém, também quando esse comportamento é adquirido, ele começa a ser menos frequente e menos imediato. Um exemplo que eu posso dar para vocês de relação de reforço próxima é o seguinte: uma mãe fala para sua filha comer todo o pote de salada. Se ela comer toda a salada, ela vai poder assistir a Turma da Mônica. Então, essa relação do reforço próximo, ela é de curto prazo. A criança, ela vai comer o pote de salada porque ela sabe que logo após ela vai assistir a Turma da Mônica. Então, a relação de reforço próxima, ela é de curto prazo. E agora eu vou explicar para vocês sobre a relação de reforço última, que mesmo sendo definida como relação de reforço última e sendo ativa a longo prazo, ela consegue justificar a relação de reforço próxima, porque ela vai incorporar o comportamento e a consequência, que é muito importante. Então, ela independe do quão trivial é a relação próxima, entendeu? O quão trivial a relação próxima possa parecer. E todos os reforçadores últimos
que afetarem a aptidão, assim como eles fazem, eles vão se relacionar a 4 grandes categorias de atividades ou resultados, que são manutenção da saúde, inclusive de sobrevivência, obtenção de recursos, fazer e manter relações familiares e de amizade e reprodução. Agora vou dar um exemplo para vocês que eu vou juntar os dois, de curto prazo e longo prazo, próxima e última. Vamos lá. Nós, universitários, estudantes que frequentam uma universidade, a gente estuda, ou tenta. A gente estuda para quê? Para fazermos as provas e tirarmos notas boas. Então, ao estudar para tirar notas boas, isso é uma relação de reforço próxima, porque a gente está estudando para quê? Para tirar notas boas. Reforço próximo. Agora, por que a gente estuda para tirar nota boa? Por que a gente quer tirar nota boa? Para futuramente pegar o nosso diploma, se formar. Então, isso de estudar para tirar notas boas, reforço próximo. Tirar notas boas para futuramente se formar, reforço última. Então, agora a Mônica vai dar continuidade no nosso trabalho. Boa noite, eu sou Mônica Barbosa e vou falar para vocês agora sobre relações de reforço. Conforme o slide, a relação com o reforço próximo e último dão ao comportamento verbal do falante a dupla função de ordenar e informar. A regra e o reforço próximo podem ser temporários, mas se o comportamento for suficientemente fortalecido, ele entrará em contato com o reforço último e será mantido por ele. Para o reforço, regras são úteis para a sociedade. Estabelecer e formular regras é um comportamento frequentemente reforçado entre e pelos mais velhos de uma comunidade, reforçado pela sua eficácia na instalação e manutenção de comportamentos desejados entre os mais jovens, que continuarão e perpetuarão as práticas culturais necessárias para a sobrevivência daquele grupo como um todo. Portanto, formular e seguir regras são atividades muito importantes na vida de uma pessoa. Tanto as faladas quanto as escritas são consideradas estímulos discriminativos verbais. E dessa forma podemos afirmar também que tanto as regras quanto os estímulos discriminativos governam nossos comportamentos. As regras elas são verbais porque são geradas por um comportamento verbal de um falante, e ela é seguida por um ouvinte que reforça esse comportamento, além de ser uma forma de mostrar um certo tipo de desempenho. Dessa forma, o comportamento que são controlados por regras podem ser diferenciados do comportamento modelado, pois ele indica um contato com relação de reforço. A relação última é sempre a longo prazo e pode afetar a saúde e a sobrevivência dos relacionamentos e da sua reprodução. Já a regra, associada a uma relação próxima, envolve reforçadores de aprovação e ligam-se às relações últimas. Sendo assim, as regras estão dentro do ambiente. Dessa forma também, o comportamento das pessoas gera estímulos discriminativos que frequentemente podem ser interpretados como regras que aumentam a probabilidade das ações, dentre as quais podem ser reforçadas.